Vamos ver agora o Flamengo no Seleção do Sport TV. Rizek, Maestro, entre outros. Toda a opinião sobre aquela vitória magnífica e é de impressionar a todos. O que eles têm a dizer sobre isso? Antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho para receber mais, meta o dedo no like para ajudar a gente, nossos trabalhos aqui, compartilha, comenta, enfim. Vamos lá agora conferir tudo de tintim por tintim. Direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo, link na descrição. E o que o Felipe Melo tem a dizer hoje do Flamengo? Será que ele vai para cima? Vai ser do contra? O que você acha? Bora lá. A gente abre dos jogos de ontem falando dos líderes, né? Já eram na rodada anterior e seguem depois de resultados muito impactantes. O Flamengo pelo volume de gols, a goleada em cima do Juventude. Alguém aqui fica surpreso em ver o campeonato já na terceira e na quarta rodada, né? Nas duas últimas, com Flamengo e Palmeiras na ponta? Algum tipo de surpresa para vocês ou posso dizer que está dando zero, né? O lógico? Até porque estavam, né, numa prévia de quem ia brigar por título, essas duas equipes, né? E eu acho que ontem o Flamengo, mesmo com a fragilidade do Juventude, porque jogou de uma forma diferente, porque o Juventude dentro de casa é outra história completamente diferente, né? E o Flamengo mostrou exatamente isso, uma solidez. A história da recomposição, para mim, Felipe, hoje é fundamental. Se você perdeu a bola lá na frente, você tem que ter pelo menos 7, 8 jogadores atrás da linha da bola. Se você não tiver e com o adversário com qualidade, você vai sofrer. Tem uma coisa que falta para o Flamengo ser nível Europa. Nesse ano não é o futebol, não. Vamos colocar aqui já o passeio que o Flamengo aplicou no Juventude ontem. É casa cheia, né? A maior torcida do Brasil não está lotando o Maracanã. Não é por falta de paixão, não é por falta de time bom, não é por falta de motivação. Me parece óbvio o que está acontecendo, né? Flamengo está praticando uma política de preços esse ano, que está levando o estádio a só lotar em um jogo. O Maracanã só lotou em um jogo nessa temporada, que foi a segunda final do estadual, contra o Fluminense. Ontem, por exemplo, pouco mais de 30 mil pessoas foram assistir a essa exibição. E eu estou sendo exigente, 30 mil é um bom público para os padrões do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Flamengo pode mais. Se tiver condição da torcida aí, em maior número, ela vai. Então, assim, prova de que o ingresso está caro é que o Maracanã ontem não tinha nem a metade da sua lotação para ver esse time. Eu, pelo menos, acho que o clube deveria rever isso, cara, porque o ingresso mais caro é sempre o da cadeira vazia. É sempre o da cadeira vazia. E tem tido muita cadeira vazia no Maracanã. E digo mais, o torcedor raiz não vem no Maracanã com um preço desse. Não. Vou mostrar agora o que quem não pôde ir ao Maracanã e quem não viu na televisão perdeu. O recital do Flamengo contra o Juventude. O Flamengo pegou um adversário frágil que, como disse o Maestro, se abriu e ele não tem nada a ver com isso. Foi lá e passou o carro, Maestro. Eu acho que esse vamos dizer, é a busca do Felipe. Ontem, na coletiva, ele fala novamente, né? Que é o fato de você ter feito o placar, isso não te dá o direito de você diminuir o ritmo, né? E ainda mais agora que você tem 5 substituições e um nível que você praticamente mantém aqueles que são titulares ou que começaram o jogo, né? E isso aconteceu, né? Fez o primeiro logo no início e depois foi colocando todo o seu repertório para fora. Individualmente o time funciona bem e coletivamente parece que funciona melhor ainda, né? Tem aquela estratégia de você trazer o adversário para fazer. Parece que vai fazer essa marcação, né, na saída de bola, marcação alta, e usa esses espaços através da organização, movimentação do jogador. A única coisa que chama atenção e que os adversários até agora não exploraram é você deixar o Pulgar de costas para a saída de bola, porque ele tem uma dificuldade em girar e em dominar. Mas todos os outros que tem nessa posição ali, Arrascaeta, que fez um gol incrível ontem, De La Cruz, Gerson, nessa saída de bola, então com ele se movimentando, acertando o passe. Ontem não tinha o Léo Ortiz, mas você tinha o Danilo, que acelera o jogo demais na saída, até trazendo, né, todos os anos de Europa. Isso aí tem funcionado realmente muito. O segundo gol do Flamengo me chama muita atenção. Todos estão em movimentação, o gol do Prata, né? Todo mundo com movimentação. Quem está com a bola no pé, conduzindo a bola, obviamente está em movimentação, mas todos os outros fazendo movimento, buscando espaço, até que saiu o golaço do Prata. Assim, incrível como realmente o Flamengo passou por cima ontem de Juventude. Tem outro jogador que o Felipe recuperou, né?
Já tinha recuperado o Wesley, trouxe o Léo Ortiz a um nível excepcional, foi o Alan. O Alan fez um jogo ontem lembrando aquele Alan do Atlético Mineiro, né? Na distribuição de jogo, né? Na hora de interceptar o contra-ataque do adversário, porque ele é pequenininho. Então, ele tem uma certa dificuldade, mas ele tem uma manha que ele vai lá e é a falta tática, né? Para parar a jogada, para poder reorganizar. Esse é um outro mérito do Felipe. 2 jogadores que não vinham bem foram atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram muito no começo da temporada. O Varela, dando moral para ele, e o Alan. E já contei aqui na seleção, chegaram pro Alan e falaram, cara, assim, esquece quanto você custou, o que já foi, daqui para frente, esquece. Sentiram que ele estava muito pressionado pela grandeza do que foi a contratação na época, a multa rescisória, um jogador muito caro. Esquece, daqui pra frente a gente confia em você. Foram 2 atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram bastante, que não vinham bem, né? E, aliás, acho que nessa temporada os 2 estão dando uma... Varela, inclusive, jogando de lateral esquerdo em alguns momentos, né? Exato. Deu conta do recado. O Varela até ficou surpreso quando aqui, vocês gostam de mim, vocês querem renovar comigo? Não, a gente gosta de você, a gente quer renovar com você. Tem uma coisa que o Maestro citou do Flamengo no jogo de ontem, que é, além do Danilo, né? O tapa que ele dá em velocidade é um negócio absurdo, né? Porque enquanto você tá jogando com um time que tá marcando atrás da linha da bola, você vai girar de um lado pro outro, ele economiza tempo dessa girada de bola com a velocidade que ele imprime no passe, muitas vezes achando o lateral, achando o Gerson, achando um passe entre linhas. Ele fez isso algumas vezes ontem, para mim não só pelo gol, ele foi um dos melhores em campo ontem. Mas tem um outro detalhe que é o seguinte, reparem quando o Flamengo tá atacando. Onde estão os homens da última linha? Sempre muito adiantados, matando qualquer possibilidade de contra-ataque do time adversário. Isso é fundamental para você retomar rapidamente a bola. Ontem, o Juventude, às vezes, fazia um desarme, levantava a cabeça para encontrar alguém numa opção de passe, não tinha ninguém. Porque o atacante estava sempre pressionado, o ponta roubava a bola do lado da área, não tinha como dar profundidade num passe à frente, e estava ali, Danilo, às vezes o Pulgar próximo deles, ou o Alexandro, que é o lateral que faz mais a base do que o Wesley. Então, é muito importante isso, né? O quanto, às vezes a gente fala da parte ofensiva, mas isso é um conceito de jogo que não é propriamente ofensivo, né? Você está fazendo uma transição defensiva, você está próximo do time para começar a reagir rapidamente ao perder a bola, e as coisas elas vão se encontrando. O que o Maestro falou, né? O Juventude dentro de casa é fortíssimo. Nós falamos isso aqui, né, em programas anteriores. Ganhou os 2 jogos que ganhou fez. Ganhou os 2 jogos, estava bem. Inclusive, eu elogiei na minha rede social, eu elogiei aqui no programa também, que a Juventude sai e quer jogar de repente como joga em casa, no campo menor, né, e pressionando alto contra um Flamengo. Aí vai jogar de peito aberto contra um Flamengo no Maracanã. O que acontece? O que o Danilo faz? A bola girada para um lado e para o outro, o Danilo, ao invés de dominar a bola, ele não perde nem tempo. O Juventude vai sair para pressionar, completamente equivocado, né, sem tempo, vai pressionar um, depois vai pressionar outro, não está todo mundo pressionando junto. O Danilo, ao invés de dominar a bola, dá um passe de primeira para lateral, fica com 2, 3 caras de Juventude para trás da linha da bola. É o que o Flamengo estava fazendo. Aí o Flamengo, tendo o lateral do Flamengo, ou o meia do Flamengo que recebe essa bola, tendo todo o campo para jogar com menos 3 jogadores, foi um massacre. Em função, não, só para um detalhe, em função do que o Coutinho falou. Só que no jogo contra o Central Córdoba, eles estudaram essa linha alta do Flamengo. Aí, então, o que acontecia? A jogada, quando saía, que o Flamengo pressionava, ficava sempre mano a mano, né? Essa bola era esticada direto. Você tinha 2 caras que jogavam pelos lados extremamente velozes. E esses caras levaram vantagem. A origem do primeiro gol do pênalti é uma jogada metida na diagonal. E quando estava 2-0, teve a mesma jogada numa metida em diagonal que ele entrou, não me lembro quem era, acho que o que jogava pela direita, que tentou dar uma cavadinha. Exatamente, que era o 3-0. Eu disse o seguinte, o Flamengo não estudou o Central Córdoba como o Central Córdoba estudou o Flamengo. Para você fazer uma pressão num time tão bom quanto o Flamengo, você tem que treinar muito. E não tem jeito, você tem que pegar mano a mano. Porque não tem jeito, você vai pegar a bola, vai tocar a bola aqui, senão vai sobrar, não tem jeito. E o Central fez isso, o Juventude não. Então o Juventude fazia a pressão descoordenada. Fazer pressão descoordenada com um Flamengo desse é praticamente um suicídio. E eu queria falar do campeonato do Arrascaeta. Ele não joga a estreia contra o Internacional e depois é um recital. Não fez um grande jogo contra o Vitória, beleza. Mas ele marcou um golaço lá em Salvador, no Barradão. E chegou a 4 gols no campeonato. Tá aqui o gol que ele marcou contra o Vitória. Não era assim uma partida exuberante do uruguaio, e aí ele fez um golaço.
Depois ele fez chover contra o Grêmio, né? 2 lindos gols. E ontem também, de novo, um golaço, uma assistência. Duas assistências. Acho que a evolução técnica dele vem de acordo com a evolução tática, física. Porque você sente que ele está com uma mobilidade completamente diferente de alguns meses atrás, lembrando que ele veio de acho que foi uma raspagem que ele fez no joelho. Isso. Durante aquele período que ele se sacrificou no final do ano passado. E a gente vê que fisicamente ele vai evoluindo. Tem uma outra coisa. Parece dar a impressão que o Felipe colocou ele um pouquinho mais à frente. Para ele não se desgastar tanto na hora de buscar a bola ali no meio campo. Joga um pouquinho, joga entre linhas, entre a zaga adversária e o... Porque ali clareia tudo para ele. É aquele cara, quando ele pega, ele não tem antolhos, né? Faz assim, abre tudo. E aí, na hora do passe, facilita pra caramba. O Verratti tem 4 gols também. Mas assim, eu acho que o... Pedro Raul também. Pedro Raul também. Os 3, né? Exato. Mas eu opino assim que o Arrascaeta aqui, pelo menos pro meu gosto, foi o jogador mais diferente. Genial do campeonato. Genial. E jogou 3 das 4, hein? Jogou 3 das 4. Ele é muito diferente, né? A capacidade técnica dele é muito acima da média. Habilidade, visão de jogo, capacidade de finalização. Sempre foi um jogador de um ótimo tempo de entrada na área para finalizar, desde quando jogava no Cruzeiro. Às vezes nem jogava centralizado, jogava pela esquerda no Cruzeiro, né? Fazia muito gol de cruzamento na segunda trave, que ele chegava chapando. Fez gol no Flamengo assim, inclusive em final de Copa do Brasil, no próprio Maracanã. E eu tenho a mesma sensação que o Maestro tem. Realmente, quando o Flamengo ataca, a gente olha, né? Você tem os 2 zagueiros, geralmente o Alexandro dando sustentação à saída ali. À frente, os 2 volantes. O Wesley projetado pela direita. O Gerson dá uma chegadinha para dentro para ficar alinhado com a Arrascaeta por trás do centroavante e do outro lado tem um ponta mais aberto. E como o time tem funcionado, tem conseguido empurrar os adversários para trás na maioria dos jogos, ele não precisa voltar tanto para buscar essa bola de frente antes da linha de meio campo. Ele consegue receber e tem muito talento para isso, né? Já domina, induzindo o corpo para a próxima ação que ele quer ter, seja um passe ou uma finalização, e facilita demais. É claro que essa parte física a gente tem que ficar de olho, né? São poucos jogos ainda no campeonato. Ele teve problemas basicamente toda a temporada que ele esteve no Flamengo, só 2019 que ele não teve, de 20 para frente ele sempre teve uma lesão muscular mais grave ali. Então a gente tem que ficar atento com isso e a própria comissão técnica deve estar também ministrando esses minutos. Mas aí você tem que abrir uma aspa e dar palmas para o staff, né? Fisiologia, o Felipe tem falado isso desde do campeonato estadual, né? Se tiver que tirar o atleta, vou tirar o atleta para que ele esteja bem para toda a temporada. Eu não quero um atleta para 1, 2 jogos, eu quero um atleta bem para toda a temporada. Então foi feito todo um trabalho específico para o Arrascaeta e eu não tenho dúvida de que eles estão colhendo frutos desse trabalho. Então hoje ele está bem fisicamente, a qualidade não se discute e a tendência é melhorar por causa desse trabalho que foi feito lá no Campeonato Carioca ainda, sem dúvida nenhuma. E o Pedro deu mais um bom sinal, né? De que está voltando inteiro depois de uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho. O gol que ele faz depois de perder o pênalti no rebote me chamou a atenção, porque assim, ele dá um mergulho na bola. Ele tá com confiança na questão física dele, né? O arranque dele, o arranque dele, né? Na hora. Mas esse processo é lento. Eu nunca tive, não sei se o Felipe teve algum problema com ligamento anterior, que as pessoas... Primeiro, o tratamento ele é bem longo, né? No caso do Pedro, era para 9 meses, ele voltou em 7 meses e alguma coisa, né? Esse processo vai acontecer. Mas, por exemplo, essa jogada que ele faz, que causa o pênalti, você vê que já tem uma mobilidade diferente, entendeu? Do cara que tá. Mas eu acho que esse processo vai demorar para até ele chegar àquele Pedro que estava da seleção, inclusive seria titular da seleção brasileira antes da contusão. Ainda falta ele, de fato, ele vai ter que melhorar muito a mobilidade dele. A confiança vai vindo aos poucos, mas ainda tem que... O atleta, quando tem uma lesão, eu não tive essa lesão, mas tive outras tão sérias quanto, e você perde músculo, você perde massa, então assim, de repente você tá bem pra caramba, ele tá bem com o joelho, mas tem que cuidar outras partes do corpo também. Então isso é um processo realmente extensivo, um processo longo e lento que ele vai vindo com a confiança, vindo com o trabalho. Com certeza o Pedro está fazendo trabalho todos os dias
antes de começar os treinos, porque ele tem que fazer reforço físico, tem que fazer muitas situações que de fato vão ajudar, né, a que ele recupere 100%. Vou destacar para vocês, o Felipe Luiz foi perguntado, não poderia ser diferente, sobre a situação do Bruno Henrique. Inclusive, a gente estava na dúvida qual seria o comportamento da torcida. A torcida abraçou demais o Bruno Henrique, gritou o nome dele. E o Felipe Luiz, perguntado sobre o Bruno Henrique, deu uma resposta na qual ele abordou outros assuntos com muita coragem. Dá uma olhada. O Bruno, claro, eu conversei com ele. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele estiver disponível, é um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, né, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim... O que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga. Infelizmente. E daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casa de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né? Do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, a nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. O fato de ele falar o que falou, tendo ali no microfone, na camisa, o patrocinador do Flamengo, que é de casa de apostas, como aliás todos os times da Série A hoje, como aliás toda a mídia esportiva hoje tem, ou as competições têm patrocínio de casas de apostas, acho que só aumenta. Muita gente fala assim, hipocrisia. Eu não acho que é hipocrisia, não. Eu acho que só aumenta a coragem dele de tornar pública a posição pessoal do Felipe, posição pessoal dele. Achei de muita coragem o que ele falou. Não, eu acho perfeito. E quem não viu nas redes sociais o vídeo do Diego Ribas, veja, porque você vai ter ideia exatamente. Eu penso exatamente aquilo que o Diego falou ali. Eu pessoalmente, não faço nada de bet. Bom, é isso aí. O nosso Flamengo, que continue assim, porque Pedro está voltando. Pedro fez 2, não tá nem 100%. E quando ele tiver 100%? Cara, eu acho muita covardia pro Juninho, cara, que o Juninho fica lá do banco, pô, o Pedro voltou, já tá fazendo um gol. E eu como é que fico? Cara, porque eu sinto e vejo que aquele cara é esforçado, ele merece uma chance. E pela trajetória e pela temporada, ele vai ter muita chance. Mas a princípio eu fico com dó dele, porque ele merece, sim. E nosso time jogou com excelência, cara. As transições, todo mundo, que nem o Coutinho falou aqui, no lance do gol do Plata, todo mundo tava em movimento. É isso, jogo. Um time se chama time porque é uma equipe que trabalha junto. Agora um corre e o outro não, aí fica aquele lá, o Central Córdoba, pegamos de 2-1, perdemos dentro de casa. Vê como é que é as coisas? Mas aqui foi diferente. E essa sintonia tem que manter e continuar assim. Porque se continuar assim, ela vai sendo reforçada cada dia mais e fica tipo no automático, que nem 2019, o nosso Flamengo lá do Jorge Jesus. Os caras estão se encontrando, por mais que o elenco é ótimo, é o melhor, é o do Brasil e da América do Sul, mas eles não têm aquela sintonia ainda. Quando tiver aquela sintonia, cara, meu Deus, tenho dó dos adversários, nós vamos pra cima, vamos ganhar tudo. É sério.
Agora, se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho para receber mais, meta o dedo no like para ajudar a gente aos nossos trabalhos e continuar. Compartilha com a galera geral, com o grupo de WhatsApp, familiares, quem são rubro-negros antes. Comenta, vamos interagir, tá bom? Tamo junto. Saudações rubro-negra.